O Cristiano Rabelo é CEO das empresas integrantes do grupo Prospecta, empresa especializada em estudos de viabilidade mercadológica e também econômico e financeira no segmento do real estate. Ele é criador do método MID, que é o mercado imobiliário descomplicado. Também o nosso convidado, Cristiano Rabelo, é professor MBA pela Faculdade Getúlio Vargas, professor também MBA pela IBMEC e palestrante. Cristiano, seja bem-vindo, a palavra agora é toda sua. Imenso prazer estar aqui. Vamos que vamos. Vamos falar de viabilidade, né? Viabilidade econômica e financeira. Na realidade, vamos falar aqui do principal, deixa eu só mudar aqui a forma de visualização. Pronto. Vamos falar aqui da principal estrutura, da estrutura de estudo de viabilidade. Começando a falar do principal erro. Estou aqui direto da Bate-Caverna do meu filho. Todo sábado e domingo, quando eu faço live, sempre é aqui para ficar pertinho deles. Né? Já viajei muito. Hoje tem que ficar pertinho. Então, qual é o principal erro? O principal erro de um estudo de viabilidade. Achar que a viabilidade econômica e financeira é simplesmente abrir um sistema, um modelo matemático e sair lá metendo dado. Eu sempre digo o seguinte, que a viabilidade econômica e financeira, ela começa lá atrás. Ela tem um contexto aprofundado. Ou seja, se eu não dou input de forma consistente, se as informações que eu insiro dentro de um modelo matemático ou dentro de um sistema de viabilidade econômica e financeira, se elas não são defensáveis sob o ponto de vista mercadológico, sob o ponto de vista técnico. Exemplo, vocês acabaram de ver a aula do Luiz, da Urbia. É de suma importância a gente compreender o aproveitamento líquido de uma gleba, ou seja, o que de fato a gente pode considerar como lote, qual o parcelamento mínimo daquela região. Isso impacta em absolutamente tudo. Quando a gente compreende que o parcelamento mínimo não é tão mínimo assim, ou seja, o mínimo já é um lote grande, você já começa a criar uma barreira de entrada para a comercialização de produtos ligados à linha popular. Eu sempre gosto de compreender a viabilidade em um contexto bem aprofundado. Eu acho que se eu pudesse fazer uma escala de prioridade e de grau de importância, eu colocaria 10% para viabilidade econômica e financeira e 90% para viabilidade de mercado e viabilidade técnica. Ou seja, eu tenho um mundo, eu tenho um universo antes de chegar na viabilidade financeira. Eu tenho um grande universo para chegar até lá. E que muitas vezes eu nem chego até lá. Então, um monte de gente interpreta de forma equivocada pelo próprio grau de amadorismo que nós temos hoje no setor imobiliário. É muito grande. A gente tem uma barreira de entrada muito baixa. E isso faz com que todo investidor, todo mundo que tem grana, que eventualmente não tem onde aplicar ou quer adentrar no setor imobiliário com a promessa de ganho com retornos fantásticos, o cara entra acreditando que empreender é tão somente colocar um produto bonito num lugar bem localizado. Aí começa a bagunçar tudo. Essa é a questão. Quando a gente está na viabilidade econômica e financeira, a gente está no final do processo. A gente quer entender se aquilo que o mercado sinalizou para a gente como interessante, aquilo que as restrições urbanísticas da região onde eu estou empreendendo está deixando eu fazer, se é viável ou não. Ou seja, eu tenho esses dois grandes mundos que devem se compreender de uma forma bem aprofundada até chegar lá. Porque quando a gente chega lá, dá input no modelo matemático, fazer as projeções de venda, as projeções de custo, ela é a parte mais fácil. O difícil é a gente validar, é a gente ter premissa forte. O difícil é eu defender as variáveis que foram imputadas. Isso é que é o difícil. E é isso que faz com que uma viabilidade econômica e financeira seja consistente. Ou seja, eu ter a capacidade de defender as premissas que geraram input no modelo. Como assim, Cristiano? Velocidade de venda. Como é que a gente vai definir uma velocidade de venda se isso não depende da gente?
O que depende da gente está muito mais ligado às definições de cronograma e execução de custo, né? Aquilo que dá para ser feito, o orçamento que eu tenho para executar, a curva suavizada ou não, que eu vou utilizar para poder fazer o meu projeto, as curvas de custo, as curvas de despesa, enfim. Isso depende da gente, depende da nossa estratégia, depende de como a gente quer colocar o projeto no mercado. É uma coisa que a gente controla. Ah, não, calma aí, Cristiano, a gente não controla preço, calma aí, isso é uma outra seara, tá? Eu falo do orçamento base. Eu não estou nem falando de inflação e esse momento atípico que nós estamos vivendo, de uma inflação muito forte em custo. Eu estou falando daquilo que a gente define, que a gente não depende, que a gente depende tão somente entender o estudo de massa para a gente começar a fazer os orçamentos e os projetos, né? O estudo de massa eu já consigo fazer a primeira viabilidade e, posteriormente, a partir dos projetos complementares, a gente vai refinando isso, criando o programa físico-financeiro do projeto. Só que a parte de venda você não controla. Você simplesmente acredita que vai vender, você acha que vai vender, e você também não controla preço. Ah, Cristiano, o preço que controla é o mercado. Sim e não. Sim e não. Por que sim e não? Porque eu preciso compreender o que o mercado está fazendo, mas eu preciso, sobretudo, compreender o que o mercado está comprando. Quem é o comprador? Qual a capacidade de compra dele? Qual a intenção de compra dele na linha temporal? Ou seja, a Lidiane quer comprar? Quer comprar quando? Isso é extremamente importante, porque isso faz com que eu tenha condições de projetar uma velocidade de venda associada com o protagonista do processo de desenvolvimento de negócio, que é o cara que vai comprar, que é o cara que vai absorver aquele produto que a gente está colocando. Não adianta a gente, não, eu sempre coloco os meus históricos. Bom, se os teus históricos estiverem alinhados com a intenção de compra atual do teu mercado, beleza. Mas dificilmente eu vejo isso. Histórico é aquilo que aconteceu. E ele teve influências que estavam ligadas a fatores exógenos, a crise, a momento de mercado, a bolsões de demanda reprimida, a capacidade de compra, a empregabilidade. Ele teve ligado a uma série de coisas que não necessariamente não terá agora. Ou seja, caramba, será que ainda tem demanda para consumir esses produtos? Será que o pessoal que está sendo considerado como demanda reprimida, de fato é uma demanda reprimida? Será que eles querem comprar o meu produto? E se querem, como eles podem comprar o meu produto? Qual é a capacidade de endividamento desse pessoal? Eles têm renda? Eles têm capacidade de compra líquida? Ou seja, estão ou não endividados? Ou seja, compreendendo toda essa lógica, ela sempre chega. Ela sempre chega. Ela é meu talismã, tanto de palestras quanto até na aula da FGV ela entra. Gente, calma aí, ela tem que dar um oi. Dar um oizinho e pronto. Fica quietinha aqui com o papai. E nesse momento a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer a projeção. Vai brincando, faz um desenho aqui, papai. A gente consegue fazer uma projeção da curva de venda, associada com o quê? Com aquilo que o mercado tem como possibilidade de absorção mercadológica, ou seja, de absorção de produto. Em síntese, não é simples. Não é fácil, perdão. Não é fácil, mas é simples. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês o resumo do resumo do resumo. Vou compartilhar aqui uma tela e vou mostrar para vocês um resumo de uma técnica que eu criei chamada TIV, Técnica Inteligente de Viabilidade. Ela tanto serve para empreendimentos verticais quanto para empreendimentos horizontais. Nesse caso, a gente está trabalhando aqui o Masterclass para loteamentos e condomínios. Ela vai na mesma lógica. Primeira coisa, a gente, para fazer um estudo de mercado, ou seja, para tomar a decisão financeira ótima, eu preciso trabalhar esses 3 macrotemas. Aqui no primeiro tema, que é a identificação do ambiente, eu tenho as 2 grandes viabilidades, que é entender o que o mercado deseja e pode comprar, que não é uma equação fácil de se fechar,
e entender aquilo que eu posso fazer, levando em consideração as restrições urbanísticas locais, ou seja, o que vocês acabaram de ver com o Luiz da Urbia. Olha aqui a ferramenta do Luiz, olha a quantidade de tempo que a gente consegue economizar, simplesmente porque a gente consegue visualizar, levando em consideração as diretrizes urbanísticas da região onde eu estou empreendendo, eu consigo entender o que dá para ser feito dentro dos moldes, tentando alinhar os moldes, aquilo que eu pretendo, aquilo que eventualmente o mercado pode, com aquilo que a prefeitura, a legislação permite. Ou simplesmente eu posso ali compreender o potencial máximo de uso, levando em consideração as variáveis restritivas e urbanísticas. Ao mesmo tempo, a gente vai entender o quê? O que as pessoas querem comprar, o que elas podem comprar. E atrás disso, a gente vai aprofundando um pouco mais, não necessariamente a gente vai de testa perguntando o que essas pessoas querem. Eu gosto muito de compreender aquilo que é importante para as pessoas. O que é importante a ponto de elas pagarem mais para ter, e o que é importante, que ele considera feijão com arroz um bom e velho commodity. Pois é, a commodity é aquilo que todo mundo está fazendo. O cara está pedindo asfalto nos condomínios. Pô, isso para mim não é diferencial. Isso para mim é commodity. Eu espero que você faça isso. Exatamente essa lógica. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp, que eu acabei não desligando. Pronto. Estou de olho no meu tempo. Em síntese, aqui a gente consegue compreender o que o mercado quer e pode, associado com aquilo que eu posso tecnicamente. E aí a gente vai o quê? Fechar a conta. A partir desses dois macrotemas, a gente começa a entrar na viabilidade econômica e financeira. Nós começamos a estruturar o projeto sob a ótica do fluxo de caixa. Aqui eu consigo identificar o meu ativo simplesmente projetando todo o movimento de desembolso e de recebimentos. Ou seja, a minha projeção de vendas, minhas projeções de custo, ou seja, todos os elementos que vão fazer parte da estrutura do meu projeto, para a gente compreender o quê? Qual o mecanismo de funcionamento daquele negócio que eu estou fazendo? Qual o comportamento dele? Será que eu tenho perna para empreender esse projeto? Caramba, esse projeto, dentro desses moldes, dentro dessa estrutura de intenção de compra, está me gerando uma exposição de caixa muito grande. Caramba, eu não tenho perna. Apesar de ele me sinalizar um lucro fantástico e um retorno muito bom, eu não tenho perna, porque a exposição de caixa está logo no início. Ou seja, a gente começa a projetar o fluxo de caixa para compreender qual o comportamento desse negócio, levando em consideração tudo aquilo que eu já falei. E isso vai começar a sinalizar uma porrada de coisa. Mas somente no final. Eu só consigo, de fato, gerar uma projeção de fluxo de caixa quando nós tivermos os dois grandes elementos. Né? A gente tiver condições de projetar. Primeiro, eu preciso entender a quantidade daquilo que eu posso vender. Será que o mercado absorve tudo, caramba? Qual o tamanho? Que tipologia? Qual o valor? Qual a tabela de venda? Com que velocidade a gente pretende colocar isso na projeção? Ou seja, são muitas variáveis que a gente não controla. E eu não consigo imaginar como é que o cara pega um modelo matemático, como é que o cara pega um sistema, sem ter essas informações, tendo apenas o bom e velho feeling, e começa a meter bronca, fazendo projeção. Isso é loucura, gente. Isso é como se você estivesse andando no carro a 350 km por hora, vendado, e simplesmente acreditando que não vai te acontecer absolutamente nada. Pois é. Depois disso, a gente começa a entender a estrutura de custo de capital dos players que estão dentro do projeto, ou seja, capital de terceiro, se tiver, capital próprio, se eu vou entrar com parceiros investidores, ou seja, qual o custo de capital dessas pessoas? Qual a boa e velha TMA? Qual a taxa mínima que esses caras exigem para simplesmente fazer a manutenção do seu capital durante o período que eles estiverem dentro do projeto? Aqui é
a sintetização do custo da dívida, do custo do teu projeto. Tanto o capital de terceiro tem o seu custo, como o capital próprio também vai ter o seu custo. E capital próprio normalmente é muito mais caro do que o capital de terceiro. Por quê? Porque ele é um capital que tem um risco muito maior. Quando a gente está falando de capital de terceiro, a gente está falando de um capital que normalmente tem lastro de garantia. Capital próprio não tem. Capital próprio, a garantia é o próprio empreendedor. É o que ele acredita que vai dar certo e por aí vai. Ou seja, depois de compreender o custo da estrutura de capital do projeto associada com a projeção de todo o fluxo de caixa, levando em consideração o comportamento que nós estudamos, que nós analisamos, a gente consegue o quê? Avaliar um ativo. Depois de avaliar o ativo, a gente consegue fazer uma análise de investimento. E somente depois disso a gente toma a decisão que eu chamo decisão financeira ótima. Qual é a decisão financeira ótima? Fazer ou não fazer. Verdade, né? Interessante, né, gente? Deixa eu descompartilhar aqui. Tem um monte de gente que acredita que por estar fazendo uma viabilidade, a viabilidade tem que dar viabilidade. Isso é loucura. Tem nada a ver. A chance que você tem de ser viável, você tem de não ser viável. E você está fazendo uma viabilidade justamente para compreender isso, para compreender se você tem perna, se o projeto está alinhado com o teu perfil de desenvolvedor de negócio, de empreendedor, se o projeto dá a rentabilidade mínima que você espera, se ele tem um nível de risco muito alto. Ou seja, somente a gente vai conseguir compreender aqui. Eu canso de ver um monte de gente chamando a gente para viabilidade com o projeto já lançado, ou na iminência de lançar. Cara, você está com o projeto pronto, não dá para mudar nada. O momento ideal de se fazer uma viabilidade é no momento da originação. Eu tive a ideia, quero empreender, se possível, antes de você comprar o terreno. Porque você só vai comprar o terreno que tiver aderente com maior bolsão de demanda reprimida da região que deseja comprar. Eu vou repetir pela importância. Eu só vou colocar o produto que tiver mais chance de ser absorvido, que tiver mais alinhado com bolsão de demanda reprimida e com desejo de compra. Muitas vezes eu tenho uma área que é totalmente absorvível na região. Ou seja, está totalmente alinhada com aquilo que o mercado quer, a vocação daquela área. Puta, dá para fazer um monte de coisa alinhado com aquilo que as pessoas, que naquele mercado pode ser trabalhado. Mas eu tenho áreas que não dá para ser feito nada, porque a vocação dela já restringiu o que pode ser feito. Ou seja, aquilo que aquela área permite fazer não está alinhada com aquilo que o mercado quer absorver. Paciência. Ou você espera um pouco mais e a gente entende, compreende se de fato daqui a 5, 6, 4 anos a gente vai ter novos ciclos de demanda que está muito ligado à dinâmica econômica da cidade, ou não, ou tipo, cara, melhor você vender como ativo. Aqui não dá para você fazer um produto bacana. Eu já peguei projetos desse jeito. Então vamos para frente. Porque senão eu gosto de falar e como muito tempo. Em síntese, a gente precisa entender o mecanismo de funcionamento do mercado, mas a galera está muito preocupada em somente olhar aqui, oferta, se está vendendo, está bom, se não está vendendo, aquela cidade está uma porcaria. Gente, a cada 10 empreendedores, 9 não fazem estudo, empreendem pelo movimento de demanda ou simplesmente por acreditar que aquela região vai absorver o produto dele, por feeling. Eu não estou dizendo que a gente não deve analisar a oferta. Eu estou dizendo que nós precisamos trabalhar esses 3 pilares, essas 3 verticais. Só que, fazendo uma analogia com a flecha, a oferta é a última. A oferta, quando eu estou analisando, ela já aconteceu. É mesmo que você está olhando para uma estrela que explodiu e a luz dela só está chegando agora. Você está olhando para o passado. Ou seja, é aquilo que aconteceu até agora. Como é que a gente vai saber se tem novos ciclos de demanda, se tem gente para comprar os produtos que estão que o meu vizinho, que o meu concorrente lançou e vendeu tudo? O cara lançou, vendeu tudo, é aquele produto. Como é que eu vou saber se tem mais gente para consumir mais produto daquele? E aquele cara que não está vendendo,
Será que o problema é mercado? Será que o problema não é desalinhamento de produto? Eu canso de ver isso semanalmente. Ou desalinhamento de atributo, ou desalinhamento de preço, ou desalinhamento de tipologia, de tabela de venda, de time, o cara errou o time, quantidade. Tem um monte de desalinhamentos. E isso pode fazer, gente, se eu boto um produto para você comprar, que ele está totalmente alinhado com os teus desejos e necessidades, só que eu extrapolo a tua capacidade de compra, você não vai comprar. É simples. Eu estou falando de um investimento de longuíssimo prazo. O cara não vai comprar. Ele pode desejar, mas ele não tem a capacidade, ele não pode comprar. E aí você vai achar que o quê? Que não tem mercado. Essa é a questão. Primeiro, a gente analisa, eu vou até aqui para o final da flecha, a dinâmica econômica. Cada vez menos as pessoas estão tendo filhos, cada vez mais as pessoas estão vivendo. Ou seja, cada vez mais os municípios estão dependentes de uma dinâmica econômica aquecida. Quanto maior e melhor a economia dentro de uma região ou de uma micro-região, mais fácil será a formação de novos ciclos de demanda. Por quê? Porque essas cidades terão capacidade de atrair pessoas economicamente ativas para migrar. O cara vem estudar, vem empreender, vem arriscar a vida, monta uma família quando chega, começa a namorar, casa, e por aí vai. Quanto mais aquecida a economia, mais atração para novos ciclos de demanda nós teremos. E se tua cidade não tiver uma dinâmica econômica forte, ou uma taxa de crescimento populacional bacana, levando em consideração exatamente esse poder de atração de pessoas de outras regiões, se você erra a mão, se você bota uma quantidade muito grande, ou seja, maior do que o desejo e a capacidade das pessoas, você vai poder ficar um ciclo muito longo de oferta, de estoque. Você vai ficar estocado durante muito tempo, por uma questão matemática. E eu não vou ter gente para comprar o produto. É simples. Ou seja, a dinâmica econômica forma novos ciclos de demanda. A demanda, por sua vez, com as suas necessidades, gera novos ciclos de oferta. É assim que funciona. O sentido é esse, não é o contrário. E aí, a gente bate exatamente nessa necessidade, na necessidade do quebra do paradigma. Hoje, a grande maior parte dos empreendedores, primeiro analisa a concorrência. O cara olha a cor do capim do vizinho, o cara vê tudo. O cara se torna um especialista para entender o que está vendendo e o que não está vendendo. Mais uma vez eu digo, ninguém conseguirá entender se uma região pode ou não ser empreendida sem analisar tudo, sobretudo a oferta. Mas o problema é analisar só a oferta. O ponto em questão é exatamente esse. E o cara analisa, vira um expert de oferta, depois ele define o produto, levando em consideração aquilo que estiver vendendo mais, define tabela e preço de venda também associado com aquilo que está vendendo mais, ou seja, o ponto de referência central do cara são as ofertas que estão sendo oxigenadas, planeja o marketing e comercializa. Qual é a proposta que a gente sugere? Primeiro, você analisa o que o mercado pode, o que o mercado deseja, o que é importante para o mercado. Depois de nós entendermos isso, classe A1, classe B, classe C, ou seja, a gente consegue compreender a quantidade de bolsões de demanda reprimida em cada fatia de classe social, a gente consegue compreender quais são os nichos de mercado mais atrativos, levando em consideração maior quantidade de demanda e maior volume de preço. Ou seja, maior valor agregado. Somente depois disso, a gente vai analisar tudo, ou seja, toda a eficiência, toda a ciência de análise da oferta, a gente vai fazer agora, a gente não vai deixar de fazer, não. E olha que interessante, nessa simples correlação entre analisar entre demanda e oferta, você já começa a ver uma porrada de coisa. Você já começa a encontrar desalinhamentos, você já começa a entender aquilo que as pessoas querem e podem e aquilo que está sendo ofertado para essas pessoas. Você vai justamente compreender aquilo que elas querem e que não está sendo ofertado. Ou seja, nesse momento, você já consegue encontrar nichos.
Você já consegue colocar produtos unicórnios, ainda que você esteja em mercado sangrento. Simplesmente porque você vai colocar um projeto, você vai colocar um negócio mais alinhado com aquilo que as pessoas querem, sonham, almejam e podem pagar. Depois disso, ou seja, de encontrar os gaps entre aquilo que as pessoas querem e aquilo que os empresários estão ofertando, a gente define o nosso produto, a gente define o nosso unicórnio. Planejamos o nosso marketing e comercializamos. E olha que interessante, no próprio planejamento de marketing, a partir do momento em que eu compreendo aquilo que é importante para as pessoas, eu já consigo compreender os gatilhos temáticos. Ou seja, qual a comunicação que eu vou trabalhar, levando em consideração aquilo que é importante para as pessoas, ao ponto de elas pagarem mais para ter, e aquilo que é importante, mas na cabeça do cara é commodity. Eu já consigo criar veios de comunicação para clicar esse cara, para fazer com que ele perceba o que tem no mercado, que, sobretudo, está alinhado com aquilo que ele está dizendo que é foda. Vamos embora. E, para finalizar, né, a gente vem nos 10 passos. Eu estou partindo do pressuposto que você não tem área, tá? Ah, Cristiano, mas eu tenho área. Sem bronca. Se você já tem área, então a gente parte do passo 2. Mas se você não tem área, garimpar oportunidades, que é o conceito de movimento centrípeto e centrífugo. O que é isso, Cristiano? Centrípeto são as regiões que atraem, elas têm um movimento de atração. É um movimento contrário de uma máquina de lavar roupa, no sentido anti-horário. Ou seja, ela vai atraindo. E isso acontece quando a gente tem a inserção de matrizes econômicas fortes, que geram uma grande empregabilidade. Matrizes ligadas à agro, matrizes ligadas à indústria. A gente só tem que tomar cuidado, porque nem toda indústria gera muito emprego. Às vezes a indústria tem um nível de automação tecnológica tão grande que ela não gera tanto emprego e a riqueza ali acaba não ficando naquela região. Ou seja, a partir da inserção de matrizes econômicas na cidade ou na micro-região na qual aquela cidade está inserida, você já começa a encontrar oportunidades. Eu vou buscar cidades que estão com um movimento efervescente, que estão num movimento ascendente da geração de riqueza. Riqueza gera riqueza. Riqueza atrai pessoas. Por isso eu sempre brinco que é o movimento centrípeto. E depois a gente entra no movimento centrífugo. O que é o movimento centrífugo, Cristiano? Alguém está fazendo uma pergunta aqui para mim, deixa eu ver. O que é o movimento centrífugo, Cristiano? O movimento centrífugo... Estamos fazendo a pergunta, deixa eu só ler aqui. Cristiano, boa tarde. Aqui é o Alan Xavier. Qual é a melhor forma, ferramenta, para identificar a demanda do mercado e identificar os nichos? Bom, você tem uma série de ferramentas, Alan Xavier. Você tem uma série de ferramentas. Você começa criando o teu banco de dados. Eu acho que nesse primeiro momento você precisa compreender quais são as informações que farão sentido para você entender cada etapa. Essa primeira etapa, que é o movimento de atração, a gente vai buscar todas as informações que sinalizam o crescimento de uma cidade. Vamos pegar as cidades todas ali do Paraná, por exemplo, vamos tentar entender quais são as cidades que estão tendo uma taxa geométrica de crescimento anual, uma TGCA maior. Depois disso, a gente vai começar a compreender, a gente pode fazer filtro sobre filtro, qual a cidade que tem o maior movimento de arranjos familiares, casamentos e separações. Isso aí eu estou falando de dados públicos, dados que você consegue. Você vai montando, você pega um sisteminha estatístico, SPSS, ou contrata um estatístico, eu sempre digo, contrate um estatístico de 4º ano de faculdade, esse cara monta um banco de dados para ti. Se você começa olhando em nível de estados, em nível de municípios, você já começa a fazer um puta de um filtro. Eu só quero as cidades que tiverem a maior concentração de renda entre 6 e 8. Eu quero a maior concentração de gente que mora de aluguel. Eu quero a maior concentração de cidades que têm uma concentração forte entre jovens e adultos, que vai entre... Eu gosto de considerar... O IBGE chama ele de 15 a 59, eu prefiro trabalhar de 25 a 59, ou de 25 a 49, que ele tem o quê? Uma participação muito maior nos arranjos familiares e no movimento de compra.
Depois, ou seja, você pode começar a fazer uma série de filtros integrados e, a partir daí, você consegue visualizar o quê? Oportunidades. A partir daí, você já consegue ver uma porrada de cidade que você não deve ir. Puta, essas cidades aqui tem um. Eu pego uma Bahia da vida, que tem município pra caramba. Você chega depois de aplicação de uma série de filtros, buscando as cidades que estão mais alinhadas com o teu business, com aquilo que você quer. Puta, sobra 10 cidades. Dessas 10 cidades, você vai fazer novos filtros para poder compreender se faz sentido você gastar energia indo lá aprofundar. Então, é uma camada de filtros. Quando eu falo onde em alguns momentos eu uso banco de dados, que são dados secundários, em outros momentos eu vou usar dados primários, que são o quê? Testes em campo, onde eu vou aplicar questionário, onde eu vou fazer grupo focal. Eu posso também usar ferramentas de geomarketing, como um Maps da vida, como um Geomóvel da vida. Deixa eu voltar para cá, tá? Mas, enfim, em cada fase você vai utilizar ou um banco de dados, você vai utilizar um método diferente. Aqui, por exemplo, para fazer uma análise da dinâmica econômica do município, quando você faz o filtro central, né, você tira aquele monte de cidade que está ou atraindo ou expulsando, o movimento centrífugo é justamente a expulsão, a cidade já saturou e ela começa a transbordar para cidades menores que são circunvizinhas dela, né? Eu sempre brinco que cidades que estão muito saturadas, que estão muito movimentadas, se você tiver algum município ao lado delas e que tenha mobilidade urbana, você acaba gerando o que a gente chama de efeito de pendularidade, né? Um movimento de pendularidade. Você faz com que o cara venha morar na cidade vizinha, porque aqui ele tem um custo-benefício melhor, ele consegue comprar mais por menos, e ele vem trabalhar na cidade que está saturada. Então, a gente cria um movimento de pêndulo. O cara mora na cidade e vem trabalhar em outra. Então, é bem interessante. Quando a gente compreende todo esse mecanismo de funcionamento, você tanto consegue fazer um filtro de primeira linha bem consistente, você consegue tirar um monte de cidade que não tem nada a ver, depois você vai aprofundar. Beleza. A dinâmica econômica ela é diversificada. Quanto mais diversificada for a economia local, melhor. Quais são os projetos que estão para ser implementados nesse município? Qual a predominância da geração de riqueza lá? É comércio, é serviço, é indústria? Qual o número de empresas e qual o número de emprego? Qual a quantidade, a taxa de crescimento da abertura de empregos, a taxa de crescimento da abertura de empresas? Então, aí a gente vai conseguindo compreender uma série de variáveis que estão ligadas à dinâmica econômica. Observe que aqui eu ainda estou nos dados secundários. A definição da área de influência primária, terciária e secundária, ou seja, a área que vai ter o maior volume de gente que pode me comprar, a que tem uma mediana e a área que tem menos gente. Isso aqui a gente pode trabalhar levando em consideração simplesmente o deslocamento, a mobilidade urbana. E, normalmente, o loteamento, comunidade planejada, condomínios de lotes, normalmente não, eles estão... É difícil, né, você ter áreas... Ainda tem, mas é difícil você ter áreas no centro da cidade, ou seja, nas regiões mais urbanizadas. É comum que essas áreas estejam na área de expansão urbana. Ou seja, você vai estar sendo impactado por problemas ligados à mobilidade. Vou dar um exemplo. Norte e Belo Horizonte. Área de expansão urbana de Belo Horizonte, norte e sul. Caramba, o cara do norte, ele não vai para o sul. É mais fácil ele migrar para cidades que estão no norte, ou seja, Pedro Leopoldo, Formiga, Vespasiano, Confins. É muito mais fácil do que ele ir para um Itabirito da vida, lá embaixo. Então, por quê? Porque é trânsito. Quanto maior a cidade, mais adensada, mais problema a gente vai ter de mobilidade. E mobilidade impacta diretamente no tempo. E o tempo está associado a bem-estar, está associado à qualidade de vida. Quanto menos tempo eu tenho, menos qualidade de vida eu tenho. Então, tem muita gente que... Pronto, vou te dar um exemplo bacana disso. Eu agora, com essa pandemia, eu estava louco para ir para um condomínio fechado, para ter mais espaço para os meus filhos e tal. E minha esposa chegou e falou, não, agora ainda não é o momento. Por quê? Porque a prioridade para mim é levar e buscar as crianças, eu preciso estar próximo do colégio.
Então, é um problema de mobilidade. Ou seja, eu desejo, mas nesse momento eu não posso, por uma questão de time, ou seja, de momento de vida. Meus filhos precisam crescer um pouco mais. Que eu já tenho no radar uma área urbana, blá, blá, blá. Pois é, tem que entender, viu, Alan? Tem que compreender. Em Minas Gerais, por exemplo, eu gosto de colocar algumas variáveis adicionais para mitigar risco. Por exemplo, quando eu estou analisando as regiões que são atrativas para empreender em Minas, eu sempre boto a variável de atratividade inversa, ou seja, negativa, que são as represas. Eu sempre busco, eu fiz um mapeamento de todas as represas e classificação em nível de risco. Por quê? Para poder a gente se posicionar nos lugares que são mais que tem um risco minimizado, né? Por assim dizer, né? Para que a gente não seja pego de calça curta, né? Tem que pensar em tudo, gente. Pelo menos em tudo aquilo que você pode pensar, você tem que se perguntar. Depois que defino a área de influência, que é extremamente importante. Por quê? Porque o maior erro é a gente acreditar que uma cidade inteira que tem problema de mobilidade urbana, ou seja, que é uma cidade muito adensada, é uma cidade que já está no processo de verticalização, é um erro eu acreditar que toda aquela cidade pode me comprar. Às vezes é muito comum, às vezes não, é muito comum eu colocar um loteamento, ou colocar um condomínio fechado, onde a minha área de influência é a interseção de uma ou duas cidades, partes das cidades. Normalmente, eu gosto de definir as áreas de influência levando em consideração o que a gente chama de isócrona, ou seja, o tempo em deslocamento, até onde eu chego. Maravilha. E aí a gente sempre tenta compreender na cidade, olha que detalhe, viu? A gente tenta compreender na cidade qual o mínimo aceitável com relação à tolerância de trânsito. Porque São Paulo é muito comum, né? O cara, 1 hora de trânsito em fluxo, o cara vai e volta de boa. Cara, você vai para Aracaju, tenta fazer um condomínio lá na área de expansão urbana, onde está a Barra dos Coqueiros, né? É 15 minutos de distância. 15, 18 minutos. Pô, o cara que mora em Aracaju, ele se incomoda. Para ele, isso é um tempo muito grande. Agora que as pessoas com o processo pandêmico, que estão começando a chegar e falar, calma lá, cara, eu estou disposto a andar tudo isso para ter uma qualidade de vida melhor, para estar num lugar onde eu posso ver a praia, para estar num lugar onde eu possa ter uma qualidade para os meus filhos, ou seja, enfim, mais sossego, mais espaço, por menos preço. Olha que interessante. Maravilha. Vamos para cá. Análise. Depois que a gente analisa a área de influência, a gente vai fazer, e essas análises, elas são feitas, observe que eu estou ainda no âmbito do terreno, estou analisando agora a vocação imobiliária. Às vezes, você já tem um certo adensamento na região onde você vai empreender. E, por muitas vezes, esse adensamento já vocaciona você, já lhe restringe, já começa a parar a configuração do teu projeto. Caramba, ali não dá para fazer um popular, porque ali eu tenho uma predominância de empreendimentos de alto padrão, eu vou ter problema ali. Se eu botar um popular, a conta não vai fechar. Não tem problema não, na conta não vai fechar. Ah, não, eu vou botar um alto padrão ali no lugar onde já tem uma série de adensamentos e o acesso é tudo popular, uma linha de baixo padrão. Você vai ter problema, você vai ter uma barreira de entrada para que a pessoa vá se motive a comprar o teu produto. Você vai começar, enfim, compreender a vocação, ela tem uma série de variáveis. Aqui, por exemplo, Alan, eu utilizo dados secundários, eu utilizo a metodologia TBC, tira a bunda da cadeira e vai andar na região. Você vai andar, visualizar os polos geradores de tráfego, ou seja, o ecossistema que tem condições de dar suporte a uma família, o quão vascularizado é esse ecossistema, que é farmácias, padarias, supermercados, mini mercados e por aí vai. Então, entender, a gente tem ferramentas, tem, por exemplo, o MyMaps, que a gente utiliza para fazer uma série de marcações e para levantar essas centralidades, né? Esses polos geradores de tráfego, a gente levanta tudo pelo MyMaps, ou seja, mesmo sem ter ido no terreno, você já consegue ter uma ideia, você já consegue compreender todo o ecossistema ao redor
do teu terreno. Interessante. Depois a gente vai fazer o quê? A análise das restrições urbanísticas e análise legal. Eu vou entender a documentação do terreno, eu vou entender toda a lógica de estruturação do meu projeto, eu vou entender as restrições urbanísticas que vão impactar o meu projeto e muito, para poder daqui tirar o máximo possível. Eu quero entender o aproveitamento líquido loteável, o máximo que eu puder fazer. Não necessariamente eu vou fazer o máximo, mas eu quero entender até onde eu consigo fazer. E a flexibilidade, eu vou te dar um exemplo. Em algumas regiões do norte de Belo Horizonte, o governo colocou como premissa restritiva que o parcelamento mínimo era de 360 metros quadrados, porque não queria que tivesse um adensamento muito grande. Pô, calma lá, 360 metros quadrados, eu já tirei de campo um monte de gente que poderia fazer, que poderia trabalhar um produto popular, por exemplo. Já tirei de campo um monte de gente. Como é que eu vou fechar a conta para fazer um loteamento popular com um lote mínimo de 360? Aí ele chegou e falou, não, mas calma lá, você pode fazer 2 casinhas geminadas, né? Você pode fazer 2 casinhas geminadas. Cara, você pode, mas o problema é que a maior parte, eu acho que eu travei, o problema é que a maior parte dessas regiões, a taxa de renda formal é baixa. Gente, eu acho que eu travei, né? Lidiane? Tá perfeito, continua. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu mudar aqui a internet, gente. Oi, tudo certo aí? Me chamou? Eu tô achando que é a minha internet. Eu tô mudando aqui não, de rede. Mentira. Mas aqui para nós não falhou nada, tá tudo ok, Cris. Agora deu uma falhada, agora parou. Tá bom agora? Tá tranquilo? Uhum. Voltou, deu uma parada agora que tu mudou aí, mas agora tá ok. Tá, vamos embora então. Bom, então, o problema é que nessas regiões, tanto no norte de Belo Horizonte quanto no sul de Belo Horizonte, tá tranquilo? Eu tenho uma taxa de renda informal muito alta. Ou seja, se eu construir casa geminada, eu não vou conseguir ter uma capilaridade tão alta, porque para fazer as casinhas eu vou precisar ter renda formal. E nessas regiões eu tenho uma taxa de informalidade muito alta. Ou seja, ela é aderente ao loteamento, mas ela não é tão aderente à casa. Por quê? Porque o cara não vai conseguir performar renda para comprar no longo prazo. Olha a encrenca. Então, nesse momento, a gente consegue entender aquilo que dá para ser feito. Deixa eu botar aqui de novo o slide. Pronto. Então, as restrições urbanísticas, elas vão permitir entender aquilo que dá para fazer. E se eu tenho alguma encrenca como essa que eu acabei de mostrar. Depois a gente vai para mapear. Vamos mapear toda a cidade, levando em consideração o perfil do adensamento, as famílias que lá residem, entendendo qual o perfil de renda domiciliar, a idade média, o perfil de adensamento por domicílio, a quantidade de famílias que moram de aluguel, a quantidade de famílias que moram em domicílio próprio quitado, que podem fazer um upgrade e que têm uma participação fortíssima na compra de produtos, tanto de loteamento quanto de... Pessoal, está travando aqui para mim, eu não sei se para vocês está. Pessoal? Cristiano, pode continuar, tá tudo ok para mim aqui, tá? Não, nem a minha imagem está travando para vocês? Não, para mim tá perfeito aqui. Para mim aqui tá ok também. Tá. É o meu, então. Bom, em síntese, a gente vai levantar o mercado. E, Alan, nesse momento, por exemplo, você que tinha perguntado como, aqui a gente vai atrás de dados secundários. Aqui eu vou buscar o quê? Informações de um geoimóvel, do GeoMaps ou o meu próprio banco de dados. Hoje, por exemplo, a Prospecta Inteligência é a única empresa do Brasil que tem o seu próprio sistema de geomarketing. Então, a gente tem dados por quadra em todo o país. A gente tem informação de sociodemografia por quadra, por setor censitário, né? Melhor dizendo, tecnicamente, né? Gente, só um minutinho. Agora, estou achando que a minha bateria aqui, verdade, vai cair.
Minutinho. E quem sabe faz ao vivo. Pronto, agora voltou. Foi mal, gente. Minha filha puxou a tomada. O Alan ele fez uma outra pergunta agora. Tá? Cristiano, qual a consequência de eu ter um lançamento, de eu botar um lançamento em excesso? A consequência tudo depende, né? Eu costumo dizer que tudo depende. Eu estou terminando, viu, gente? Daqui mais 8 minutos eu termino. Tudo depende. Depende de quê? Depende do mercado. Se você tiver gente que compra o teu produto pode não ser em excesso. O que é importante a gente compreender, a gente só vai ter noção se o excesso de fato é um excesso, né? Se a quantidade que eu estou colocando é um excesso, se você não entender o que o mercado pode comprar, se você não entender o movimento do mercado local. Aí você vai entender da pior forma do mundo, que é o quê? Ficando estocado, não vendendo. Né? E isso pode demorar, inclusive, porque se você tiver um ciclo de reposição de demanda lento, você simplesmente vai demorar muito para vender, mas muito mesmo. Então o grande tchan é você... Uma das coisas que faz com que você compreenda se deve ou não fazer um loteamento é justamente a intenção de compra espacializada no tempo. Quando você pergunta para a pessoa se ela quer comprar, se você faz os testes que a gente indica para comprar o produto, ele vai te dizer se tem desejo, se ele compra o teu produto, se ele aceita a proposta de valor que você está ofertando e quando que ele compra o teu produto. Se ele compra agora, se ele compra daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 18 meses. Ou seja, a gente consegue ter essa compreensão materializada na linha do tempo e totalmente associada com o quê? Com o desejo de compra de quem vai absorver o teu produto. E não levando em consideração histórico de venda. Esqueça isso. Histórico de venda daquilo que já foi, já foi. Eu uso esse material para uma outra coisa, que agora não vai, a gente não consegue aprofundar isso. Mas a intenção de compra, o movimento de venda, a projeção de venda, ele tem que levar em consideração a intenção de compra agora, daquele momento, daquele lugar onde você está trabalhando. Porque isso modifica muito, gente. Isso modifica bastante. Eu morro de medo em falar de dados de intenção de compra de forma padronizada, porque isso muda muito. Isso muda de região, de estado para estado, cidade para cidade. Hoje está muito atrelado a quê? Ao impacto na empregabilidade. Quanto maior o impacto na empregabilidade, menor é a capacidade de compra e, consequentemente, menor é a oxigenação de produtos na região. Quanto maior a capacidade de compra, maior o impulsionamento econômico naquela região, maior vai ser a pressão por demanda e maior vai ser a pressão por oferta. E aí o mecanismo funciona. Mas eu preciso entender em qual fase a cidade que eu estou empreendendo está, porque, do contrário, você vai dar um chute no paralelepípedo. Vamos terminar aqui agora. Depois disso, eu analiso o quê? A concorrência. E aí, analisando a concorrência, a gente vai entender desalinhamento. Simplesmente porque eu compreendi nesse momento se tem gente para comprar, o que eles querem, e depois eu vou fazer o quê? Eu vou comparar com aquilo que está sendo vendido. Aqui a gente consegue montar o que eu chamo de potencial, ou seja, para cada oferta que você deseja inserir no mercado, quantas famílias tem para comprar? Aí a gente trabalha o que eu chamo de fator de absorção seguro, o mais arriscado. Eu gosto de trabalhar no mínimo 4-1, ou seja, para cada oferta que eu coloco no mercado, eu quero 4 potenciais compradores com intenção de compra declarada, né, levando em consideração 25% de absorção, ou seja, a cada 4 pessoas que dizem que vão te comprar, uma vai te comprar. Então, é mais ou menos essa variável que a gente trabalha, entre 3 e 5, a gente fica na mediana 4. Depois eu convalido o mercado, a gente vai lá, pergunta, depois de montar o produto, ainda que seja uma maquete, ainda que seja um desenho de um Frankensteinzinho, eu vou lá e digo, cara, eu vou colocar esse produto com essas condições, nesse terreno, desse jeito, dessa forma. Tá, tu compra? Você acha ele bacana? Tá faltando alguma coisa? E aí, só que antes a gente tem uma série de brincadeiras que a gente faz antes, né? Justamente para compreender o que é importante para essa pessoa, o que é gatilho mental para ela, antes de testar o produto. Porque aí, na hora que eu chego no teste de produto, é sim ou não, e aí a gente vai adaptando algumas estruturas, se possível for.
Mas, normalmente, quando eu estou no teste de produto, já é uma coisa muito direta, né? Já no grupo focal, não. Quando eu estou falando de uma quant, né? Já no grupo focal, quando a gente vai trabalhar 1h30 de discussões com os entrevistados, normalmente a gente bota 4 a 5 pessoas por grupo focal, o nível de discussão é riquíssimo. A gente consegue visualizar uma porrada de variantes que a gente não conseguia visualizar dentro de uma pesquisa direta. Né? A pesquisa direta, eu não posso, eu tenho que ir direcionando ela sem viés, mas eu não consigo testar nela variáveis que são intangíveis. Eu não consigo testar muito o conceito. Eu não consigo visualizar de uma forma mais apurada, mais rica, barreiras de entrada. Já no grupo focal, não. No grupo focal, você deita e rola. Você consegue testar o intangível, você consegue testar conceito, você consegue visualizar de forma clara as barreiras de entrada. Então, aqui é onde a gente vai se dedicar a isso. A gente, nesse momento, já levantou o mercado, nesse momento, a gente já compreende que tem demanda e que tem demanda reprimida com potencial de compra, e a gente vai chegar nela e vai perguntar, cara, você compra? De que maneira? E aí a gente vai validar. Puta, dá para a gente lançar, não precisa vaziar, dá para lançar com essa tabela, com esse lastro e por aí vai. E aí, somente no final, a gente vai botar isso aonde? No fluxo de caixa, para compreender se todo esse projeto, se essa tipologia de negócio, com essa quantidade, com essa incorporação do terreno, com esse preço de venda, se tudo isso fecha a conta e me traz uma rentabilidade satisfatória. Qual o nível de capital de giro que esse projeto me exige? Enfim, somente depois de compreender tudo isso, eu faço uma viabilidade econômica e financeira. Eu vou conseguir visualizar o valor presente líquido, as taxas de retorno, quando o meu dinheiro volta, qual o tamanho da minha exposição de caixa, quando ela acontece, qual o ciclo de desenvolvimento do negócio, qual o nível de risco do projeto, somente isso. Porque agora eu consigo visualizar, de fato, o quê? O meu projeto funcionando, levando em consideração todas as variáveis que nós entendemos de forma integrada. Aqui não tem aquele negócio de, não, muda aqui a velocidade de venda, não, cara, você não vai mudar. Quando a gente, aqui a velocidade de venda aqui está alinhado com aquilo que a gente viu no mercado. Não, a gente faz marketing, vamos fazer marketing. Depende, nem sempre a gente consegue trazer a intenção de compra para hoje. Quando as pessoas estão endividadas, não interessa, meu irmão, você pode fazer pirotecnia. Você não vai conseguir vender mais rápido, porque quem vai te comprar está endividado. Então, ele tem o tempo dele. Enfim, a gente consegue entender o melhor modelo de entrada antes de entrar, mas somente depois de a gente fazer todo esse dever de casa. Então, a viabilidade econômica e financeira ela é totalmente dependente da viabilidade técnica e da viabilidade de mercado. Sem isso, você não precisa fazer viabilidade. Basta você seguir em frente com o teu orçamento base e segura na mão de Deus, meu brother, e vai empreender, tatua Nossa Senhora da Viabilidade no braço e segue a vida, porque você não precisa se enganar. Fazer viabilidade sem entender, sem conseguir defender essas perguntas, tipo, qual o preço de venda? O preço de venda está alinhado com a capacidade de compra do cara que vai te comprar? A velocidade de venda está alinhada com o desejo de compra? Tem gente para absorver tudo isso que você quer lançar? Se você não conseguir responder isso, você não tem nenhuma viabilidade. Bom, gente, essa foi minha contribuição. Espero ter ajudado e contribuído de alguma maneira, plantado uma sementinha de mostarda para que vocês compreendam que não é fácil, mas é simples. Dá para fazer. E fica muito bacana. Perfeito, Cristiano Rabelo, o nosso carinho, o nosso muito, muito obrigado. E agora eu passo aí a palavra à Lidiane para as considerações e já agradecer também a sua participação. Quero agradecer de novo, né, Cris, aí a parceria e a pronta disposição para estar no sábado aqui com a gente, né, o teu tempo. É sempre sensacional ouvir você falar, tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, por viabilidades também, né? A gente até já fez live, já conversou bastante sobre isso, e tenho certeza que o pessoal aí aprendeu demais, e
Gratidão aí. Tamo junto. Tchau, gente. Até logo. Tchau, tchau.